Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 10. Os ídolos da doença. Seção 3. O Deus da doença. Nossa, eu acho que esse texto aqui, essa leitura vai ser bastante profunda. O Deus da doença. Você não atacou a Deus e realmente o ama. É capaz de mudar a sua realidade? Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. Mais uma vez nos colocando como deuses aqui, como essa expressão dele. Então, está perguntando aqui, ninguém tem vontade, pode ter vontade de destruir a si mesmo. Quando pensa que está atacando a você mesmo, aí está um sinal seguro de que odeia o que pensa que você é. E isso, somente isso, pode ser atacado por você. Olha que lindo! A gente só pode atacar aquilo que a gente pensa que é, porque o nosso ser mais elevado é inatacável. Ele não pode ser atacado, porque nós somos soberanos, nós temos essa grandeza divina. Então a gente pode atacar aquilo que a gente pensa que é. No caso aqui, eu posso atacar a mim mesma, essa personalidade chamada Luciana. Mas eu não posso atacar a minha grandeza, que é de Deus. Isso eu não posso. Tá aí mais um aspecto importante da aceitação plena, né, e total. Tanto que ele continua aqui, ó. O que pensa que é pode ser muito odioso. E o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. Nossa, gente, é muito realidade isso aqui, muito real, muito verdadeiro. Como a gente se pune, né? Porque a gente acha milhões de defeitos, tanto físicos como não físicos, na gente mesmo. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Os ídolos não são nada, mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes, estão enxergando errado, estão com a visão, com o entendimento distorcido. Essa é a doença que ele chama aqui também. Deus os quer liberados das suas doenças e de volta à sua mente, que é a mente de Deus. Ele não limitará o seu poder de ajudá-los, porque o deu a você. Não tenha medo disso, porque é a sua salvação. Que consolador pode haver para as crianças doentes de Deus, exceto o seu poder através de você? Olha que profundo. Lembra-se de que não importa onde na filiação ele é aceito. Ele, aqui no caso, o Consolador, ou Deus, ou o Cristo, né? Ele é sempre aceito para todos e quando a sua mente o obedece, a sua lembrança desperta através de toda a filiação. Cura os teus irmãos simplesmente aceitando Deus por eles. Nossa! Incrível isso daqui. Não precisa nem que o outro acredite em Deus. A gente pode aceitar e acreditar em Deus por eles. As vossas mentes não são separadas e Deus tem apenas um canal para a cura, porque ele tem apenas um filho. Mais uma vez aqui trazendo essa ideia do filho unigênito, que somos todos nós aqui. Somos todos partes dessa grande e única consciência crística, que é o Filho único de Deus. O elo remanescente de comunicação entre Deus e todas as suas crianças as une e une-as a Ele. Estar ciente disso é curá-las, porque é a consequência de que ninguém está separado e, portanto, ninguém está doente. Até a ideia de doença é uma crença que foi expressada no nosso corpo físico porque a gente mesmo se pune por não se lembrar, por estar atacando a gente mesmo, por estar brigando com a vida. Acreditar que o Filho de Deus pode estar doente é acreditar que parte de Deus pode sofrer. O amor não pode sofrer porque não pode atacar. A lembrança do amor, portanto, traz consigo a invulnerabilidade. Não fique do lado da doença na presença de um filho de Deus, mesmo que ele acredite nela, pois a sua aceitação de Deus nele, ou seja, no outro, reconhece o amor de Deus que ele esqueceu.
O seu reconhecimento dele como parte de Deus lembra-lhe a verdade a respeito de si próprio, que ele mesmo está negando. Então, até a nossa crença em relação ao outro, da perfeição e do Deus manifestado nele também, ajuda o outro a lembrar de quem ele é. Você quer reforçar a sua negação de Deus e assim perder a ti mesmo de vista? Ou quer lembrá-lo da sua integridade e, junto com ele, lembrar do seu Criador? Duas perguntas aí para a gente refletir. Olha só o que ele vai trazer agora. Acreditar que um filho de Deus está doente é idolatrar o mesmo ídolo que ele idolatra. Ou seja, é idolatrar o ego, que é uma ilusão, que é esse engano que nos manipula. Gente do céu, é muito poderoso. Deus criou o amor, não a idolatria. Todas as formas de idolatria são caricaturas da criação, ensinadas por mentes doentes, por demais divididas, para conhecer que a criação compartilha o poder e nunca o usurpa. A doença é idolatria, porque é a crença em que o poder pode ser tirado de você. No entanto, isso é impossível, porque você é parte de Deus, que é todo o poder. Um Deus doente não pode deixar de ser um ídolo feito à imagem do que o seu autor pensa que ele é. E Deus doente, aqui a palavra Deus está inclusive com letra minúscula, porque é próprio do ego, é uma ilusão, é um engano. E é exatamente isso o que o ego percebe em um filho de Deus, ou seja, um Deus doente. Gente, olha isso. Eu vou retomar aqui porque é incrível. Olha o que o ego percebe de nós, de cada um de nós, como filhos de Deus. Ele percebe, porque aqui fala o tempo inteiro que nós somos a expressão de Deus. Então, o ego percebe cada um de nós como um Deus doente, autocriado, autossuficiente, muito perverso e muito vulnerável. Olha só, gente, a ideia que a nossa própria mente faz com que a gente tenha. E o que ele percebe? Ele só percebe a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. E ele faz a gente acreditar nisso e a gente realmente acredita. Tem que sair dessa ilusão chamada ego. A gente tem que vencer esse ego. Cada dia um pouco mais. Eu vou até repetir. É exatamente isso que o ego percebe de um filho de Deus. Um Deus doente, autocriado, autossuficiente, muito perverso e muito vulnerável. É esse o ídolo que quer idolatrar? Está perguntando aqui se é esse o ídolo que percebe isso tudo que a gente quer idolatrar. É essa imagem que quer salvar com a sua vigilância? Está perguntando se a gente vai continuar vigilante a favor desse reino louco, imaginário do ego. Está realmente com medo de perder isso? Gente, quantos questionamentos! Ele acha até inacreditável. Você está com medo de perder isso? Essa imagem que esse ego distorcido faz de você, te coloca como um ser fraco, impotente, vitimizado. Olha só, é muita transformação isso aqui. Olha com calma a conclusão lógica do sistema de pensamento do ego e julga se os seus oferecimentos realmente são o que você quer, pois isso é o que ele te oferece. Para obter isso, está disposto a atacar a divindade dos teus irmãos e assim perder a sua própria de vista. Nossa, eu fiquei até emocionada aqui. Olha o que ele está dizendo. Que para o ego conseguir fazer a gente acreditar em todas as distorções que ele cria, ele faz a gente atacar a divindade, o Deus que habita cada um dos nossos irmãos. E dessa forma, a gente atacando, a gente perde a nossa própria divindade. É lógico, isso aqui já foi falado também, que a gente perde enquanto a gente acreditar nisso. Mas isso é muito, muito relevante, muito importante compreender. Porque a gente começa a entrar nos estados de sofrimento. Então, retomando aqui, ele pergunta se a gente está disposto a atacar a divindade nos nossos irmãos e assim perder a nossa própria divindade de vista. Está disposto a mantê-la oculta
para proteger um ídolo que pensa que vai te salvar dos perigos que ela representa, mas que não existem? Ou seja, está perguntando se a gente está disposto a manter a nossa divindade, a nossa perfeição divina, essa expressão de Deus em nós, manter esse aspecto oculto e dessa forma proteger o ego, que é esse ídolo que ele traz aqui, né? Não existem idólatras no reino. Então, quem já despertou, quem já está vivenciando o reino dos céus aqui, o reino de Deus, não idolatra nada nem ninguém. Entende que todos nós somos seres perfeitos, que todos nós somos a expressão de Deus. Então, não tem que idolatrar mais um ou outro. Porque se todos nós somos iguais, como eu posso idolatrar mais um se ele não é diferente de mim, se ninguém é diferente de ninguém? Então não existem idólatras no reino, mas sim uma grande apreciação por tudo o que Deus criou, devido ao calmo conhecimento de que cada um é parte dele. Só existe a certeza de que Deus é tudo. O Filho de Deus não conhece nenhum ídolo, mas conhece seu Pai, aquele que já vive no reino, né? O reino de Deus, nesse estado de consciência. A saúde nesse mundo é a contraparte do valor do céu. Não é com o meu mérito que eu contribuo para você, mas com o meu amor, pois você não dá valor a você mesmo. Gente, é muito profundo isso, olha só. Jesus nos falando aqui, não é com o meu mérito que eu contribuo para você, com você, mas sim com o meu amor, pois você não dá valor a você mesmo. Quando você não se dá valor, fica doente, mas a minha valorização de ti pode curar-te, porque o valor do Filho de Deus é um só. Quando eu disse, a minha paz vos dou, era isso mesmo o que eu quis dizer. A paz vem de Deus, através de mim, para você. É sua, muito embora possa não pedir por ela. É muito profundo, né, gente? Tem uma egrégora gigantesca de amor, uma egrégora do bem universal que toma conta de tudo aqui. A gente é que acredita em ilusões aí, que o mundo está perdido, que o mal prevalece contra o bem. Não tem nada disso. Enquanto a gente não mudar nosso estado mental, nosso estado de consciência, as coisas vão continuar se apresentando dessa forma distorcida para nós. Quando o irmão está doente, é porque ele não está pedindo paz e, portanto, não sabe que a tem. A aceitação da paz é a negação da ilusão, e a doença é uma ilusão. Então, muitas das pessoas que estão doentes hoje, e eu me incluo também nesse caso, é porque vive essa ilusão de negar a paz, de querer controlar a vida, de querer controlar as pessoas, de querer que a vida seja exatamente do jeito que elas acreditam que tem que ser, e não do jeito que precisa, que é o jeito que o nosso Criador configurou aqui pra gente. A gente quer controlar o que Deus quer, mudar aquilo que é a vontade do Criador pra gente. Por isso que a gente adoece. No entanto, cada filho de Deus tem o poder de negar ilusões em qualquer parte do reino, simplesmente por negá-las por completo em si mesmo. Eu posso te curar porque eu te conheço. Eu conheço o seu valor por você. Ele conhece o nosso próprio valor, em vez da gente conhecer, né? Porque a gente mesmo não sabe. Eu conheço o seu valor por você, e é esse valor que faz com que você seja íntegro. A mente íntegra não é idólatra e nada sabe de leis conflitantes. Eu vou te curar só porque tenho apenas uma mensagem, e ela é verdadeira. A sua fé nela fará com que seja íntegro quando tiver fé em mim. É muito bonito, né? Muito, muito emocionante isso aqui. Eu trago a mensagem de Deus sem qualquer engano, e aprenderá isso na medida em que aprender que sempre recebe tanto quanto aceita. Então, o que eu estou aceitando da vida, né? O quanto eu estou aberta para ter essa aceitação.
porque eu vou receber na medida em que eu me abrir. É simples desse jeito, a conta fecha nesses termos. Poderia aceitar paz agora para todas as pessoas e lhes oferecer perfeita liberdade de todas as ilusões, porque ouviu a sua voz, porque a gente ouviu a voz do Espírito Santo. Mas não tenha outros deuses diante dele, ou não ouvirá. Deus não tem ciúmes dos deuses que você fez, mas você tem. Você os salvaria e serviria a eles porque acredita que eles fizeram a você. A gente endeusando, né? Deusificando o ego. Você pensa que eles são o seu pai, porque está projetando neles o fato amedrontador de que os fez para substituir a Deus. No entanto, quando parece que eles falam contigo, lembre-se de que nada pode substituir a Deus, e quaisquer que tenham sido as substituições que tenha tentado, elas nada são. Aqui eu acho que traz muito também essa ideia do que a gente está deusificando, transformando como deuses, né? O poder, o sucesso, o status, o dinheiro, as posses, né? A gente acaba endeusando tudo isso, né? Também são os outros deuses criados a partir da mesma distorção que é o ego. Muito simplesmente, pode acreditar que está com medo do nada, mas na realidade tem medo de algo que não existe. E nessa conscientização, você é curado. Ouvirá o Deus que escutar. Fizeste o Deus da doença e, por tê-lo feito, fez com que seja capaz de ouvi-lo. Nossa, muito incrível, muito incrível. Fizeste o Deus da doença e, por tê-lo feito, fez com que seja capaz de ouvi-lo. Entretanto, você não o criou, porque ele não é a vontade do Pai. Ele não é, portanto, eterno e será desfeito para você no instante em que der significação à sua disposição de aceitar somente o que é eterno. Mais uma vez, abertura, disposição, de estar aberto em aceitar unicamente aquilo que é eterno. Porque o corpo físico não é eterno, é aceitar o nosso ser, o nosso espírito, que é o Espírito de Deus habitando em nós. Se Deus tem apenas um filho, existe apenas um Deus. Você compartilha a realidade com ele, porque a realidade não é dividida. Aceitar outros deuses diante dele é colocar outras imagens diante de você. Você não reconhece o quanto escuta os seus deuses e o quanto está vigilante a seu favor. No entanto, eles só existem porque você os honra. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será sua. Ela é a sua herança vinda do seu Pai real. A paz é a nossa herança que veio de Deus para nós, que é o nosso Pai real. Não pode fazer o seu Pai. E o Pai que fez, o Pai aqui agora que a gente fez é com letra minúscula, que é a doença. O Pai que fez não te fez. Nem a doença, nem o ego, nem o poder, nem o dinheiro. Nada disso nos criou. Nós somos criações perfeitas da mente de Deus. A honra não é devida a ilusões, pois honrá-las é honrar o nada. No entanto, o medo também não lhe é devido, pois o nada não pode ser amedrontador. Você escolheu ter medo do amor por ser ele perfeitamente inofensivo e, em função desse medo, tem estado disposto a abrir mão da sua perfeita capacidade de ajudar e da sua própria ajuda perfeita. Então a gente está abrindo mão da nossa capacidade de nos estendermos a todos os aspectos da criação, né? Principalmente para os nossos irmãos, e também a gente está abrindo mão da nossa própria ajuda perfeita, que é essa orientação do Espírito Santo. Só no altar de Deus achará a paz.
E esse altar está em você, porque Deus lá o colocou. A sua voz, que é o Espírito Santo, ainda te chama para retornar. E ele será ouvido quando não mais colocar outros deuses diante dele. Pode desistir do Deus da doença por seus irmãos. De fato, teria que fazê-lo se desistisse dele para você mesmo. Então, se eu estou aceitando o Deus da doença para mim mesmo, eu vou confirmar e apoiar os estados doentios, as doenças em todos aqueles com os quais eu tiver algum contato. Porque eu vou aceitar a doença como uma verdade. E ela é uma ilusão criada também para nos desviar do nosso caminho. Retomando aqui mais uma vez, pode desistir do Deus da doença por seus irmãos. De fato, você teria que fazê-lo se desistisse dele para você mesmo. Pois, se vê o Deus da doença em qualquer lugar, você o aceitou. E se o aceita, irá curvar-te e o idolatrará, pois ele foi feito em substituição a Deus. Ele é a crença em que pode escolher qual é o Deus real. Então é uma crença também, gente, é algo que não existe. A gente escolher a doença como um Deus também. Embora esteja claro que isso nada tem a ver com a realidade, é igualmente claro que tem tudo a ver com a realidade conforme você a percebe. Muito interessante essa sessão aqui. Fim da leitura do livro-texto.